Olá, meus queridos amigos, recebam todos a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a tua vida, que a tua casa seja uma casa abençoada por Deus e que as misericórdias do Senhor sempre esteja te acompanhando todos os dias. Você tem promessa de Deus e as promessas do Senhor, elas são infalíveis, elas não falham, elas duram de uma eternidade a outra eternidade. Todos os homens estão inseridos na promessa do Senhor, essa promessa de salvação. Queremos trazer a palavra do Senhor e queremos trazer uma oração abençoadora, pedindo ao Deus do céu que possa se manifestar com poder e grande glória, para que a alma vivente possa ser agraciada pelas bênçãos do céu e que haja principalmente salvação na tua casa e na tua vida. Mas antes pedimos para você se inscrever no nosso canal, dê o seu like, ative o sininho para receber as notificações e encaminhe também essa mensagem para um irmão, para um amigo. Acreditamos que Deus está fazendo a sua obra através da oração e através da sua palavra. A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 15, um grande momento de Jesus juntamente com os seus discípulos. Jesus teve um ministério marcados por bênçãos, por milagres, por vitória daqueles que buscavam a Jesus para adquirir o milagre da cura, e muitas pessoas eram libertas. A Bíblia nos fala que quando Jesus soube que João estava morto porque foi decapitado, e Jesus saiu com seus discípulos para outra banda porque queria descansar um pouco, sabendo daquela informação da morte de João. Jesus sai com seus discípulos para um local deserto, mas a multidão, sabendo para onde Jesus estava indo, foram. E quando Jesus chega naquele local, a multidão já estava esperando por Jesus. E Jesus, chegando ali, a Bíblia diz que ele usa o seu poder e a sua autoridade para curar os enfermos, repreender toda a enfermidade, porque Jesus tem aquele poder tão grande de repreender. E a Bíblia diz que chegando à tarde, os seus discípulos se aproximam de Jesus e diz: Senhor, o lugar é deserto e a hora já é avançada, despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. E Jesus, porém, disse a eles: não é bom que vão, dai-lhes vós de comer. Então seus discípulos respondem a Jesus e disseram: não temos aqui, Senhor, senão 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse: trazei-mos aqui. E tendo mandado a multidão se assentar, tomou Jesus os pães e os peixinhos, e erguendo-os aos céus, os abençoou e partiu e deu aos seus discípulos, e os discípulos deu à multidão. A Bíblia diz que todos que estavam ali se alimentaram, e a Bíblia diz que ainda sobrou 2 cestos de pães e de peixes. A Bíblia nos mostra que existia aproximadamente 20.000 pessoas, crianças, adultos, que estavam ali, homens e mulheres, e foram alimentados naquele momento por aquele milagre da multiplicação, a primeira multiplicação de Jesus de pães e de peixes. Jesus nos traz uma grande lição sobre esse momento. A primeira coisa que entendemos nesse texto é que Jesus, ele quer saciar os nossos desejos.
Jesus ele quer saciar aquilo que precisamos. Jesus ele quer preencher a lacuna que existe no nosso coração, na nossa alma e até mesmo no nosso corpo físico. Ele quer saciar também a fome. O primeiro milagre que Jesus fez aí nesse momento foi o da multiplicação. Jesus também curou os enfermos. E Jesus nos mostra que quando ele estava ali, através da palavra que sai da boca dele, ele repreende toda a enfermidade, cura os enfermos. Jesus cura também do corpo físico, mas ele cura também da alma. A Bíblia diz que Jesus ele alimenta uma grande multidão, mas Jesus coloca uma grande responsabilidade sobre os discípulos, sobre aqueles que estavam o seguindo. Quando eles procuram a Jesus, Jesus joga a responsabilidade para eles e disse: não é bom que eles vão assim com fome pelo caminho, porque o lugar é deserto. A Jesus disse para os discípulos: alimentai-os, alimentai a multidão. E os discípulos disseram para Jesus: não temos aqui senão 2 pães e peixes. E Jesus, olhando para eles, diz: trazei-nos aqui. Nós temos uma grande reflexão sobre esse texto. Essa reflexão é que Jesus, ele tem o poder de multiplicar o pouco e fazer muito. Uma coisa é o pouco na mão dos discípulos e outra coisa é o pouco na mão de Jesus. Porque o pouco na mão dos discípulos se torna e continua sendo pouco. Mas quando o pouco é colocado na mão de Jesus, Jesus multiplica e Jesus faz do pouco o muito, porque ele tem autoridade e ele tem o poder para fazer o milagre. Talvez na tua vida existe apenas aquilo que você acha que é pouco e insuficiente para que possa realizar o milagre. Mas quando o pouco está na mão certa, quando o pouco é colocado na mão de Jesus, naquele que tem todo o poder nos céus e na terra, o milagre ele pode ser realizado. O pouco na mão errada, o pouco na mão de quem não tem autoridade para fazer, continua sendo pouco. Mas na mão certa, na mão de Jesus, o milagre acontece. Jesus agradeceu pelo pouco que ele tinha ali, 5 pães e 2 peixes, mas Jesus agradeceu aquele pouco. Por isso não reclame pelo pouco. Coloque o pouco nas mãos de Jesus, pois o pouco nas mãos dos discípulos continua sendo a mesma coisa, mas o pouco na mão de Jesus, ele continua muito. O pouco na mão dos discípulos e na mão de qualquer pessoa continua sendo insuficiente para alimentar uma grande multidão e insuficiente para realizar um milagre, mas os poucos nas mãos de Jesus é suficiente para alimentar uma grande multidão. O pouco é suficiente para realizar o milagre, porque Jesus tem a autoridade de realizar. Esse poder que está com ele é capaz de realizar o milagre. O poder que existe sobre Jesus, ele pode realizar o milagre. Todo o cenário ali era desfavorável para o milagre acontecer. Um cenário de pouca coisa. A visão dos discípulos era simplesmente olhando que não existia possibilidade de acontecer o milagre.
de saciar uma multidão de aproximadamente 20.000 pessoas, mas quando o pouco é colocado na mão de Jesus, o milagre, ele acontece. Todos estavam vivendo um momento de impossibilidade, mas quando chega na mão de Jesus, o milagre de Deus, ele acontece. Quando nós reconhecemos essa impossibilidade, quando nós olhamos para dentro de nós e vivemos essa impossibilidade, essa incapacidade, e dizemos para nós mesmos: eu não posso, eu não consigo, eu sou limitado, não tenho o suficiente para resolver a situação. Mas Jesus, ele é aquele que realiza o milagre a partir do pouco. Eu quero trazer uma palavra para a tua vida. Talvez você tenha falado que você não tem nada, que não tem grandes coisas, que você não tem o suficiente para resolver o milagre, mas talvez você tenha o bastante. Deus, ele trabalha também com o pouco. Deus, ele usa o pouco que está na tua mão, e quando você coloca na mão de Jesus, ele realiza o milagre. Talvez você tenha olhado e tenha dito: eu não tenho fé, eu não tenho tanta oração, mas na verdade você tem um pouco de fé e você tem um pouco de oração porque você ora, e é com esse pouco de fé que você tem, e com esse pouco de oração, quando você acredita, Deus, ele pode resolver e trazer o milagre para a tua vida. Pegue o pouco de peixe que você tem, que simboliza um pouco de fé. Pegue o pouco que você tem aí de pão e coloque na mão de Jesus, e ele vai fazer um milagre. Esse pouco de fé que você tem, esse pouco de oração que você tem, esse pouco de unção, Deus, ele vai fazer com que o milagre possa acontecer na tua vida. Acreditamos no milagre que está nas tuas mãos, e quando você leva até Jesus, coloca na mão de Jesus, coloca na mão certa, ele se torna possível. A impossibilidade se torna possível na mão de Jesus, porque você está colocando na mão daquele que tem autoridade e que tem todo poder. Queremos orar ao Deus do céu, o Deus que está para fazer todas as coisas, porque todas as coisas estão ao seu alcance, aquilo que lhe apraz. Deus, ele é aquele que ama a todos. Jesus sarou aqueles que estavam próximos de si. Jesus estava cansado, ia para outra banda para descansar, mas quando a multidão veio até ele, ele começa a trabalhar, usar o seu poder, sara de todas as enfermidades e faz o milagre da multiplicação para saciar aquelas pessoas. Oramos ao Deus do céu, unamos a nossa fé, ore comigo nesse momento, aproveite esse momento para orar ao Deus do céu, unamos a nossa fé para que Deus possa trabalhar na minha vida e na tua vida e realizar o milagre que você precisa. O bastante é você colocar isso na mão de Deus. Coloque na mão certa, porque na mão certa o milagre acontece, a porta vai se abrir, Deus vai sarar as feridas físicas e também as feridas espirituais. Deus, ele quer salvar a tua vida, Deus, ele quer libertar a tua vida e trazer um milagre espiritual. A salvação é dom de Deus e a salvação é para todos. Deus quer salvar a tua vida e libertar a tua vida em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, te agradeço por estar aqui falando contigo neste momento e trazendo esta palavra abençoadora, Senhor, falando desta multiplicação. Tu és o Deus, meu Pai, que salva, que liberta, que transforma a vida do homem. O poder e a autoridade estar em ti.
Nós acreditamos em Ti, Senhor, no Teu poder. Meu Deus querido, eu te apresento todos aqueles que irão ouvir esta palavra para que possa ser abençoado por Ti e que as ricas bênçãos do céu possa alcançar a vida dele, a casa, o seu serviço, o seu empreendimento, meu Pai. Deus querido, abençoa, Senhor, pelas ricas bênçãos do céu. Pai querido, cura, sara as feridas espirituais e as feridas físicas. Abençoa todos aqueles que estão precisando de um milagre. Meu Deus querido, faça com que esse milagre possa acontecer. Ainda que ele esteja nesse cenário, meu Pai, da impossibilidade, vendo somente o impossível, a sua fé está pequena, mas ele existe, meu Pai. Ainda existe nele um pouco de fé e um pouco de oração, meu Deus, e é nesse pouco que Tu irás trabalhar para que o milagre possa acontecer. Acreditamos no Teu poder e na Tua graça e no Teu milagre, em nome de Jesus.